Olá! O tema deste material é a IPING, a Arquitetura de Interoperabilidade do Governo Eletrônico. Vamos analisar mais especificamente os padrões de intercâmbio de dados, que são as regras que definem como as informações devem ser organizadas e trocadas entre os diferentes sistemas da nossa administração pública. Nossa análise está organizada em 5 pontos principais. A gente começa entendendo a necessidade da interoperabilidade, depois passamos para os formatos de intercâmbio e a estrutura dos dados. Em seguida, vamos dar uma olhada nos padrões setoriais e, por fim, consolidar as diretrizes mais importantes da IPING. Então, vamos começar pelo primeiro tópico. Para entender o porquê de todos esses padrões existirem, a gente precisa primeiro firmar um conceito fundamental, o de interoperabilidade. Então, o que é interoperabilidade em essência? É a capacidade que sistemas diferentes, de órgãos diferentes, têm de se comunicar, de conversar e trocar informações de um jeito eficaz. E para que isso aconteça, a padronização é indispensável. Pense nela como um idioma comum, um conjunto de regras que garante que essa comunicação entre os sistemas seja eficiente e, principalmente, livre de erros e ambiguidades. É, de fato, o alicerce para a gente ter serviços públicos realmente integrados. Ok, com a necessidade de padronização bem entendida, vamos avançar para os formatos de dados que a IPING estabelece para essa troca de informações. A IPING define 2 formatos principais para o intercâmbio de dados, o XML e o JSON. E aqui, atenção, é fundamental guardar essa informação. Embora os 2 sejam aceitos, o XML é considerado o padrão preferencial. Sua estrutura hierárquica e a sua longa utilização de mais de 20 anos consolidaram ele nessa posição. O JSON é, sim, uma alternativa válida, é um formato mais leve, mais moderno, muito usado em aplicações web, mas a preferência formal da IPING recai sobre o XML. E tem um ponto importante aqui, que é uma vedação expressa da IPING. O uso de formatos não estruturados, como um arquivo de texto simples, um TXT, é formalmente desaconselhado. Por quê? Porque a falta de uma estrutura clara nesses formatos compromete toda a robustez e a padronização que são exigidas para a interoperabilidade no governo. Bom, já definimos os formatos de troca de dados. Agora vamos tratar dos padrões que organizam a estrutura e a apresentação desses dados. Para a apresentação dos dados, o padrão definido é o XSLT. A função dele é basicamente transformar um documento XML que contém só os dados brutos em um formato que seja visualmente organizado, como uma palha de internet, por exemplo. O ponto crucial aqui é entender que o XSLT só altera a apresentação dos dados, ele não modifica o conteúdo original do arquivo XSLM. Agora, no que diz respeito à definição da estrutura de um documento XML, a IPING é bem clara, bem direta. O padrão que deve ser utilizado é o XML Schema. Existe uma outra tecnologia, mais antiga, com a mesma finalidade, que é o DTD. Mas atenção, o uso do DTD é expressamente não recomendado e, portanto, deve ser evitado. Além desses padrões gerais que a gente viu, a IPING também reconhece que existem necessidades específicas em certos setores da administração que pedem padrões de interoperabilidade próprios. Existem vários padrões setoriais para áreas que precisam de um nível maior de especialização. Só para dar alguns exemplos, podemos citar o GTFS, usado para dados de transporte público, o RDF, para vocabulários semânticos, e o DICOM, que é o padrão para troca de imagens médicas. E aqui vale ressaltar que o domínio técnico desses padrões mais específicos é uma exigência restrita aos profissionais que trabalham diretamente nessas áreas. Para fins gerais, o que importa é saber que eles existem e para que servem. Muito bem. Para fechar, vamos consolidar as diretrizes essenciais da IPING sobre a organização e o intercâmbio de informações. São os pontos que realmente precisamos fixar. Esta diretriz resume o ponto mais importante de todos. O formato XML é o padrão preferencial. Essa escolha não é por acaso. Ela visa garantir a máxima compatibilidade e robustez na comunicação entre os mais diversos sistemas do governo, o que reforça a estabilidade de toda a arquitetura de interoperabilidade. Resumindo, então, os pontos cruciais são: primeiro, para intercâmbio de dados, XML como preferencial e JSON como alternativa. Segundo, para definir a estrutura, usar exclusivamente XML Schema. Terceiro, para apresentação visual, aplicar o XSLT. E, por último, garantir que os sistemas tenham os adaptadores necessários para essa comunicação via protocolos XML e XSL. Fica claro, portanto, que seguir rigorosamente esses padrões não é só um detalhe técnico. Na verdade, é um pilar fundamental. A aplicação correta das diretrizes da IPING impacta diretamente a eficiência, a segurança e a transparência dos serviços públicos digitais,
viabilizando um governo mais integrado e muito mais acessível para o cidadão. A nossa análise sobre os padrões de intercâmbio de dados se encerra por aqui.